Nos seus experimentos, Mendel resolve cruzar uma ervilha adulta alta com uma ervilha adulta baixa. Desse cruzamento, ele vai obter apenas plantas altas, que ele chama de plantas híbridas. Cruzando essas plantas híbridas entre si, ele obtém plantas altas e plantas baixas, numa proporção de 3 plantas altas para 1 planta baixa. Entender os experimentos de Mendel é fundamental para avançarmos nos nossos conhecimentos de genética. No vídeo anterior, a gente falou a respeito dos trabalhos de Mendel. Agora é hora de nós tirarmos algumas conclusões desse trabalho de Mendel. Quando Mendel cruza uma planta alta com uma planta baixa e obtém apenas plantas altas, Mendel vai tirar a sua primeira conclusão importante. Ele vai observar que a característica do filho não é resultado da mistura das características dos pais. A planta ou é alta ou é baixa. Mendel então vai dizer que existem duas características fundamentais. A característica dominante, que é aquela característica que se manifesta no indivíduo mestiço ou híbrido. E a característica recessiva, que é uma característica que saltava gerações. Em algumas gerações, essa característica não aparecia. Em outras palavras, isso quer dizer que esse cabelinho não é metade da mamãe, metade do papai. Ou a característica aparece, ou a característica não aparece. Esse narizinho não é metade da mamãe, metade do papai. Ou a característica aparece, ou a característica não aparece. Nas conclusões de Mendel, ele então vai dizer que existem duas características fundamentais, a característica dominante e a característica recessiva. Mendel então começou a se perguntar o que é que produz a característica biológica de alguém. Mendel começou a imaginar que o que produz essa característica biológica é uma substância química. O que produz a característica física é uma substância química. Essa substância química Mendel vai chamar de fator. Na visão de Mendel, o fator é uma substância química que produz uma característica física. Pensando dessa maneira, Mendel então se fez outra pergunta. Quantos fatores são necessários para se produzir uma única característica? Vamos pensar como Mendel havia pensado. Vamos pegar um indivíduo, cruzar com outro indivíduo e vamos obter uma característica. Cruzamos dois indivíduos para obter uma característica. Conclusão óbvia do Mendel. Para se produzir uma característica, são necessários no mínimo 2 fatores. Um fator veio do pai, um fator veio da mãe. Toda característica é produzida por pelo menos 2 fatores. Mas isso acaba levando Mendel a fazer uma outra pergunta muito importante. Papai tem 2 fatores para a característica altura. Mamãe tem 2 fatores para a característica altura. Por que o filhinho vai ter 2 fatores e não 4 fatores, como a gente deveria esperar? É aí que vai aparecer uma das deduções mais espetaculares de Mendel. Muito antes da biologia moderna, muito antes da tecnologia de computadores, Mendel vai entender os mecanismos básicos da meiose, uma coisa que nós gastaríamos mais de 100 anos para poder entender com perfeição. Mendel começa a entender, então, os mecanismos básicos da meiose. Ele entende que papai tem 2 fatores para a característica altura, mamãe tem 2 fatores para a característica baixura, mas no caso do papai, quando o papai vai produzir gametas, esse par de fatores vai se separar na produção dos gametas, de forma que cada gameta carrega apenas um fator por característica por vez. A mesma coisa acontece com a mamãe. A mamãe tem 2 fatores para a característica baixura. Quando a mamãe vai produzir gametas, quando a mamãe vai produzir óvulos, esse par de fatores se separa. Cada gameta, cada óvulo, carrega apenas um fator para a característica altura de cada vez. Na fecundação, esse par de fatores se encontra e, finalmente, são produzidos 2 fatores que podem gerar a característica biológica do filho. É dessa maneira que cada característica é produzida sempre por 2 fatores.
Esse conjunto de informações que nós vimos nesse vídeo vai construir o que nós chamamos de primeira lei de Mendel. Em linhas gerais, a primeira lei de Mendel vai dizer o seguinte: uma característica é produzida por no mínimo 2 fatores. Esse par de fatores separa-se na produção dos gametas, de forma que cada gameta carrega apenas um fator por característica por vez. Um fator para cor de cabelo, um fator para cor de olho, um fator para altura, e aí vai. Na fecundação, o par de fatores é restabelecido, de forma que prevalece a primeira observação. Cada característica será produzida por no mínimo 2 fatores. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho a respeito de cruzamento genético. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha para poder incentivar o meu trabalho, curta a nossa página, entre na minha fanpage, pegue a sua lista de exercícios e curta a biologia.